Queria aqui fazer um breve relato de um julgado que teve no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa notícia, eu acho que vai ter um grande impacto, assim, perante os contribuintes de ICMS. Mais notadamente, aqueles contribuintes que vendem produtos sujeitos ao ICMS-fonte pelo mecanismo da substituição tributária. Um exemplo, assim, farmácias, posto de combustível, uma empresa de material de construção, supermercados, ou seja, praticamente todos os comerciantes de Santa Catarina trabalham e vendem com produtos sujeitos ao ICMS na fonte. E qual a boa notícia que eu passo aqui para vocês lá do tribunal? O tribunal, numa ação até nossa, que o contribuinte foi autuado, o que esse contribuinte ele fez nesse período para ser autuado? Ele recebeu inúmeras aquisições sem o produto, embora o produto tivesse na lista de ST, ele não recebeu com a retenção na fonte. E como ele não recebeu com o ICMS na fonte, o que ele fez? Ele usou o sistema normal de quitação de ICMS em conta gráfica, ou seja, entrava, acreditava, saía, debitava e pronto. Aí a fiscalização, vendo que o produto não estava na lista, simplesmente estimou um valor, uma margem de lucro de 140% em cima do preço de compra e exigiu todo o ICMS dele, como se ele tivesse uma margem de 140%. É claro que veio um valor enorme de ICMS. E por que o tribunal livrou esse contribuinte dessa autuação pesada? A primeira constatação que o tribunal percebeu através de uma perícia, que aquela margem estimada era muito maior do que a margem real praticada por ele. Esse foi um dos pontos que pesou muito. Um outro ponto que pesou, aquela operação que ele praticava, uma boa parte delas é direto com o consumidor, ou seja, nem existia uma operação subsequente para estimar uma margem tão alta de outro contribuinte. Então existia apenas uma operação. E ainda, existia esse contribuinte uma característica, como ele estava perto da fronteira com o Rio Grande do Sul, ele tinha muitas operações que ele destinava para o Rio Grande do Sul, para outro comerciante lá, para outros comerciantes. Aí com essa margem estimada, a auditora queria inclusive esse ICMS lá do Rio Grande do Sul. Então o tribunal, analisando tudo isso daí, não concordou e mandou refazer essa conta. E quando refez essa conta, essa autuação que era milionária, um valor astronômico, ela praticamente desapareceu. E o que sobrou ali de concreto nessa autuação? Que apenas 6% de todas aquelas operações existia uma operação subsequente dentro do território catarinense. Apenas 6%. E aí, o que o tribunal ainda colocou em xeque? Que eu acho que foi muito prudente. Se você está exigindo ICMS até o final da cadeia de comercialização, um contribuinte fez uma venda, o outro fez a outra, será que o outro contribuinte também deixou de pagar o ICMS? Aí a fiscalização não conseguiu fazer essa prova de inadimplência. E diante disso, o tribunal, eu acredito que deve ter sido uma das primeiras decisões, ele simplesmente livrou esse contribuinte de toda essa exigência tributária, que é, no meu ver assim, um absurdo. Porque você não pode primeiro estimar uma margem de 140% quando não existe uma margem dessa, e também exigir quando você já conhece o valor da venda, você já sabe que a margem não é aquela, então por que praticar uma margem tão alta numa autuação? Além das multas, né, claro, que é de praxe. Então, eu quero aqui dizer, você que é de Santa Catarina, que trabalha nesse segmento com produtos sujeitos à retenção na fonte, e tem uma autuação, ou tem esse medo de ser autuado, eu acredito que o tribunal, ele fixou uma regra muito boa, uma regra, assim, lógica, uma regra justa, e não deixou que a Receita Estadual não imita mais autos de infração nesse sentido. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, quer conversar com a gente, acesse o nosso site da SEGE e nós vamos aqui
dar maiores explicações.